Quando jovem, trabalhei com meu pai e meus irmãos criando gados e cavalos em nosso rancho no sul de Utah e no norte da Arizona. Meu pai nos ensinou que quando quiséssemos pegar um de nossos cavalos para montar, bastava colocar um pouco de cereal num balde e sacudi-lo por alguns segundos. Quer estivessem no curral ou em um grande campina, os cavalos vinham correndo para comer os cereais. Podíamos, assim, passar-lhes mansamente a rédea pela cabeça, enquanto estavam comendo. Sempre me admirei por ver como aquele processo tão simples funcionava tão bem. Em algumas ocasiões, quando não queríamos ir buscar o cereal no celeiro, colocávamos terra no balde e o sacudíamos, tentando enganar os cavalos, fazendo-o acreditar que ali havia grãos para eles comerem. Quando descobriam nosso truque, alguns ficavam, mas outros fugiam correndo, e era quase impossível apanhá-los. Em geral, demorava alguns dias para reconquistarmos sua confiança. Aprendemos que o tempo gasto para alimentar consistentemente os cavalos com cereais tornava bem mais fácil a tarefa de lidar com eles, além de dar-lhes sustento e mais força. Embora já se tenham passado muitos anos desde a época em que morei na fazenda, a experiência que acabei de escrever me ajudou a pensar nas seguintes perguntas. O que nós, professores da igreja, líderes e professores da igreja, podemos fazer para fornecer sustento doutrinário e espiritual àqueles a quem servamos? O elder Jeffrey Holland nos ensinou, a maior parte das pessoas não vai à igreja meramente para aprender mais alguns fatos do Evangelho ou ver velhos amigos, embora essas coisas sejam mais importantes. Vão em busca de uma experiência espiritual. Eles querem paz, querem sentir a fé fortalecida e a esperança renovada, querem, em suma, ser nutrida pela boa palavra de Deus e fortalecida pelos poderes do céu. Nós que somos chamados a falar, ensinar ou liderar, temos a obrigação de fazer com que isso aconteça da melhor maneira que pudermos. O Salvador e seus servos não apenas nos ensinaram a importância de ajudar as pessoas a ser nutridas pela boa palavra de Deus, mas também nos dão orientação inspirada a respeito de como ensinar e liderar da melhor maneira possível. A seção 50 de Doutrina e Convênios é uma das muitas referências que nos dá valiosos conselhos. Depois de reconhecer os problemas existentes e alguns dos primeiros ramos da igreja, o Salvador instruiu um grupo de líderes a respeito da solução dos problemas que estavam enfrentando. Suas instruções começam com uma pergunta vital. Portanto, eu, Senhor, faço-vos esta pergunta. Para que fostes ordenados? A conhecida resposta do Senhor apareceu no versículo 14, para pregar o Evangelho pelo Espírito. Sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. A solução dos problemas que os santos enfrentaram em 1881 é a mesma que os desafios que enfrentamos hoje. Temos que ensinar o Evangelho de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. A seção 50 inclui vários pontos-chave vitais para nutrirmos aqueles que ensinamos e lideramos. O primeiro ponto-chave encontra-se na administração do Salvador de pregar meu Evangelho. As Escrituras ensinam claramente que o Evangelho que devemos pregar não é a sabedoria do mundo, mas sim a doutrina de Cristo. Embora o Evangelho de Jesus Cristo englobe toda a verdade, nem todas as verdades têm o mesmo valor. O Salvador ensinou claramente que seu Evangelho, antes e acima de tudo, é seu sacrifício expiatório. Ele é também um convite para que recebamos as bênçãos da expiação por meio da fé em Cristo, do arrependimento, do batismo e pelo recebimento do Espírito Santo e a perseverança fiel até o fim. Assim como aprendi quando jovem que a aveia atrai mais os cavalos que a terra, aprendi também que os cereais são mais nutritivos que o feno e mais do que a palha, e que é possível alimentar um cavalo sem nutri-lo. Como professores e líderes, é essencial que nutramos aqueles que ensinamos e lideramos, enfocando as doutrinas, princípios e aplicações práticas enfatizadas nas Escrituras e nas palavras dos profetas modernos, em vez de gastar um tempo precioso em assuntos ou fontes de menor importância. Como professor, aprendi que um debate em classe, tendo por tema da expiação de Jesus Cristo, é infinitamente mais importante do que, por exemplo, a localização precisa da antiga cidade de Zarahemla na geografia atual. Como líder, aprendi que as reuniões da igreja serão mais significativas se nossa
principal prioridade for o esforço integrado, no sentido de edificar a fé em Cristo e fortalecer as famílias, e não simplesmente calendário correlacionado. As palavras do Senhor, na seção 50, contêm advertências de que ensinamos de alguma outra maneira, que não seja o que o Senhor instituiu, não é de Deus. O Senhor ordena os que servem na igreja e que ensinem nada mais do que escrevem os profetas e apóstolos, e que lhes for ensinado pelo Consolador por meio da oração da fé. Será que isso significa que, para seguir a admoestação do Salvador de pregar o Evangelho, temos que restringir toda a aula que damos ou reunião que lideramos aos ensinos da fé e do arrependimento? O elder Henry B. Hire respondeu a pergunta semelhante. É claro que não, mas significa que o professor e os participantes devem sempre ter o desejo de levar o Espírito do Senhor ao coração dos presentes, a fim de despertar neles a fé e a determinação de arrepender-se e ser puros. O segundo ponto-chave para certificar-se de que as pessoas que ensinamos e lideramos sejam nutridas pela boa palavra de Deus também se encontra na orientação do Salvador de pregar o Evangelho pelo Espírito, sim, o Consolador, que foi enviado para ensinar a verdade. As palavras do Salvador não apenas nos instruem a seguir a orientação do Espírito ao prepará-los para ensinar, mas também nos ensina que o Espírito é o professor mais eficaz em qualquer situação. O presidente Joseph Fielding Smith ensinou, falando ao espírito do homem, o Espírito de Deus tem o poder de comunicar a verdade com muito mais eficiência e entendimento do que ela pode ser comunicada por contato pessoal, até mesmo com seres celestiais. Há vários meses assisti a uma reunião de treinamento no qual falaram várias autoridades gerais. Depois de comentar a excelência das instruções dadas, o elder David Banner perguntou, o que estamos aprendendo e que não foi dito? Ele explicou então que, além de receber conselhos daqueles que falaram antes de ou falariam depois, deveríamos também ouvir atentamente os sussurros do Espírito Santo, não expressos em palavras, e registrá-los. A declaração a seguir de nosso amado profeta presidente Gordon B. Hinckley dá-nos outro conselho a respeito de como ensinar pelo Espírito. É preciso que nossos professores falem do que lhes vem no coração e não nos livros, e que comuniquem seu amor ao Senhor e sua preciosa obra de modo a acender a mesma chama no coração de seus alunos. As palavras do Senhor na seção 50 de Doutrina e Convênios também fornecem um padrão inspirado pelo qual cada um de nós pode avaliar a eficácia de nosso ensino e de nossa liderança, de nosso aprendizado. No versículo 22, lemos, portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam. Meus queridos irmãs e irmãs, oro de todo o coração para que cada um de nós procure diligentemente nutrir aqueles a quem ensinamos e lideramos, fortalecendo-nos com o pão da vida e a água viva, encontrados no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.